Carleto convocou 4 do Mengão: Danilo Alexandro, Léo Pereira e Lucas Paquetá. E o Pedro, galera? E o Pedro, hein? Vou comentar qual é a minha opinião sobre isso. O que eu acho que vai impactar no ambiente para os próximos jogos, quais são as minhas preocupações, minhas opiniões, tudo aquilo que ninguém perguntou, mas eu vim aqui para falar. Seja bem-vindo ao canal Flamullet. Se inscreve aí no canal se você curte uma resenha sobre Flamengo, um papo tranquilo de manhã para começar o dia. E aí, já pegou o seu cafezinho? O meu tá aqui. Daqui a pouco é a hora do batente. 9 horas a gente tem que começar a ralar. Mas enquanto isso, vamos falar de Flamengo, vamos falar da nossa paixão. E é isso, galera. Deixa o like, comenta aí o que você tá achando do canal, se os vídeos estão uma merda, se você tá gostando. Você discorda do que eu falei, mas vamos falar de Flamengo, beleza? Enquanto você se inscreve aí, eu tomei o meu cafezinho. Espero que não esfrie se eu começar a falar desembestado aqui. Mas, galera, a grande notícia de hoje é a repercussão da convocação. Na verdade, não poderia ser diferente. Foi o assunto que tomou a tarde inteira ontem, o noticiário inteiro ontem. Todo aquele papo sobre Neymar, 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 né? Cansou a nossa mente, assim, porque o assunto ficou muito repetitivo. Mas o que importa pra gente é no que isso impacta o clube de regatas do Flamengo. Isso é o que importa. No que isso impacta o clube de regatas do Flamengo. E para falar disso, a gente tem que falar de quem foi convocado, né? A gente já teve a confirmação de convocação para a Copa do Mundo, né? Aqui na seleção brasileira, do Danilo, Alexandre, Léo Pereira, Lucas Paquetá. Beleza? Só que o Flamengo ainda vive a expectativa de outros jogadores a serem convocados para a Copa do Mundo, que são prováveis convocações, tá? Por exemplo, o De La Cruz, eu não sei se vai ser convocado mesmo. Não tá jogando futebol? Não pratica o esporte futebol já há algum tempo, então não sei se ele será convocado. Mas, como é um jogador que participou do ciclo e foi convocado várias vezes, a gente tem que lembrar que o Uruguai é um país de acho que 3 milhões de habitantes, então fica mais fácil você ser convocado mesmo sem estar jogando muito regularmente. Então a gente ainda tem as possibilidades de Arrascaeta, De La Cruz, Varela pelo Uruguai, Gonzalo Plata pelo Equador e Carrascal pela Colômbia. Então o Flamengo pode chegar a ter até 9 jogadores desfalcados durante o período da Copa do Mundo. Beleza? Os jogadores da seleção brasileira vão se apresentar na Granja no final de maio, então eles podem ir até o último jogo do Flamengo antes da pausa e se apresentarem em seguida, mas tanto eles quanto os outros atletas que devem ser convocados já dão sinais de que estão com a sua mente, o seu foco, a sua concentração e prioridade no calendário da Copa do Mundo. Você concorda? Comenta aí. Você acha que talvez, ó, sem tirar todos os pontos do jogo passado, tá? Que eu sei que era um jogo fora de casa, um gramado horrível, muitos desfalques, mas alguém aí está sentindo que talvez os jogadores já estão começando a dar aquela baixada de rotação para se poupar para a Copa do Mundo? E como serão esses próximos jogos com esses jogadores convocados? A gente tem jogos importantíssimos. O Flamengo está bem encaminhado na Libertadores, mas não acabou. Seria muito importante o Flamengo se classificar em primeiro e fazer a melhor campanha possível para decidir os seus jogos até a semifinal em casa. O Flamengo tem jogo contra o Estudiantes no Maracanã, pela Libertadores, contra o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cusco pela Libertadores. Pelo menos uma sequência de 3 jogos em casa que vai poupar esse time da viagem. E aí eu vejo isso como muito positivo, porque assim, se esses jogadores realmente estão pensando em se poupar, o destino já poupou eles das viagens, pelo menos. O desgaste já não vai ser tão grande. Eu realmente espero que eles consigam separar as coisas. Eu acho que assim, um jogador que eu não vou colocar nesse bolo é o Paquetá. E ficou claro na partida contra o Atlético Paranaense que o Paquetá deu a vida em campo. Deu sangue literalmente em campo. Então eu não colocaria o Paquetá nesse bolo assim que me preocupa de que ele é Flamengo, né? Ele ali é Flamengo de corpo e alma, ele é torcedor desde criança. Agora o Léo Pereira, você pensa,
quais eram as chances de um Léo Pereira ir para a Copa do Mundo se a gente falasse disso 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? É a oportunidade da vida dele. E é uma oportunidade que talvez 2030, talvez não, muito provavelmente, né? Não por uma questão de idade, porque a gente tem jogadores que são convocados com idade mais avançada, mas uma questão de conseguir se manter no ápice mesmo, do momento. Cara, tudo convergiu para o Léo Pereira ser convocado agora. Então, para ele, é a chance da vida dele. Alexandre e Danilo é por ser a última Copa da carreira deles. Então, também é um marco histórico na carreira deles. E aí eu temo por esses jogadores darem uma segurada para não perderem a Copa do Mundo. No caso do Danilo Alexandre, a última das suas vidas, e do Léo Pereira, a única da sua vida. Porque ele provavelmente não vai estar no auge daqui a 4 anos para ser convocado de novo. Fica a pergunta: o que vocês acham? Vocês acham que esses jogadores vão conseguir tratar os próximos jogos com a seriedade que é necessária? Me preocupa, sinceramente. A gente tem principalmente o jogo contra o Palmeiras, cara. Principalmente, porque a gente precisa diminuir essa distância do campeonato, não pode dar margem para ele abrirem mais pontos na nossa frente. Mas, enfim, deixe o seu comentário. Neste momento, é uma preocupação para mim. Eu me preocupo sim que, exceto o Lucas Paquetá, esses atletas sejam capazes de se concentrar corretamente, entendendo que esses jogos que o Flamengo terá agora serão muito decisivos, principalmente do Campeonato Brasileiro. Enfim. Vamos falar sobre alguns outros pontos? Pedro ficou de fora, né? Pedro está com 17 gols na temporada, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? No Brasil é o atacante que mais fez gol no ano e vai assistir a Copa do Mundo em casa, pelo menos até o momento, né? Tem jogadores que estão ali na pré-lista e toda a Copa do Mundo existe, infelizmente, alguém que é cortado ali em cima da hora e tudo mais. Então pode ser que alguma novidade ainda aconteça. Embora eu ache pouquíssimo provável. Eu acho que realmente o Pedro está no finalzinho da fila, porque ele não foi convocado durante o ciclo no trabalho do Ancelotti, né? Então, realmente era um jogador que eu já esperava que não estaria na lista. Ele seria uma grande surpresa para mim se tivesse sido convocado, tá? Diz aí vocês estavam com a expectativa de que o Pedro seria convocado? Eu não digo por bola no pé não, tá? Tô falando pela coerência do que vinha sendo feito e porque a concorrência no ataque estava bem grande. Embora eu ache o Pedro mais jogador do que alguns jogadores que foram convocados, eu acho o Pedro mais jogador que o Matheus Cunha, mais jogador que o Igor Thiago. Mas, para jogar uma Copa do Mundo, eu já sabia que a comissão técnica ia priorizar também jogadores que são mais fortes, mais intensos e que consigam acompanhar um ritmo. Porque, sinceramente, galera, o Pedro jogando contra uma seleção da Espanha, da França, da Alemanha, que vai colocar o Brasil para correr atrás da bola, podem anotar isso, seria uma tragédia, seria um jogador a menos em campo, porque a intensidade é muito alta. É muito alta. Vamos lembrar que o próprio Flamengo contra o Chelsea, Pedro não tem destaque nenhum naquele jogo. Bom, tem a justificativa da concorrência do ataque e tem a justificativa de que o Ancelotti vai com o melhor com quem ele trabalhou e conheceu. Por mais que tenha o Everton ali que não foi convocado no ciclo dele, goleiro, terceiro goleiro, é uma posição mais fácil de você colocar ali alguém que você não conhece tanto, mas toda a comissão, principalmente o Tafarel, que é o responsável ali pelos goleiros, deu esse voto de confiança, o Everton foi. Bom, segundo ponto, né? A partir de 25, ali, final de maio, começa o período sem o elenco titular, e aí todo mundo que estiver fora, o Flamengo vai ter uma mini férias, né? Mas quando voltar, o time vai voltar a treinar, a fazer uma espécie de intertemporada, né? Que o pessoal chama. E todo mundo que estiver fora, que for avançando de fases, não vai participar desse período. E a gente perde um pouco com isso comparado com os adversários no brasileiro, que tiverem menos jogadores convocados, porque eles já vão estar concentrados e treinando, fazendo os ajustes, enquanto a gente está com várias ausências ainda. Né? Então o Jardim vai ter que administrar esse elenco e a gente vai ter um teste ali de qual vai ser o resultado do trabalho do Leonardo Jardim, porque o meio do ano vai responder muitas perguntas, principalmente relacionadas às chegadas e saídas. Quem são os jogadores que vão ficar realmente e quem o Flamengo vai colocar no mercado.
A gente já falou aqui em alguns vídeos anteriores que existem vários jogadores que, cara, é final de ciclo mesmo, não tem mais nada para entregar e precisam ser negociados. É o caso do Luiz Araújo, Cebolinha. São jogadores que não estão conseguindo mais entregar. O Alacian. Só que assim, a gente tem mais jogadores que precisam ir embora do que talvez a gente tenha grana para repor. Como o Flamengo já demonstrou que não é um time que vai subir, pelo menos neste momento, os jovens da base, eu quero muito ver como que o departamento de futebol vai se desdobrar para ser criativo nesse mercado, né? Tem vários nomes excelentes que estão sendo especulados no Flamengo, mas que eu não sei se o Flamengo tem bala para chegar junto em mais de um deles. Enfim, essa para mim é uma grande questão e vai responder muito sobre a segunda metade da temporada. Inclusive, o que vai acontecer com o Palmeiras? Flaco Lopes vai para a Copa do Mundo também, vai ser negociado, não vai? Vitor Roque está lesionado, eu acho que perde um pouco de valor de mercado, era alguém que poderia sair nesse meio do ano também. O Palmeiras vai se reforçar, né? O Palmeiras já está bem adiantado ali com alguns reforços. Eu, particularmente, acredito que o Danilo do Botafogo vai para o Palmeiras e não para o Flamengo. Eles fecharam, acho que já o Nino para a zaga, o Barbosa. Barbosa eu acho super valorizado. É um bagre que deu a sorte de estar num elenco ali iluminado. Mas assim, tá se reforçando, tá se movimentando já. O Flamengo a gente ainda não sabe de nenhum movimento muito bem adiantado. Vai ser uma surpresa pra gente durante a pausa e a abertura da janela de verão europeu, né? Agora, nisso tudo, né? Pedro não foi convocado e parte do elenco que fica, o Pedro faz parte do elenco que fica e, cara, como a gente sabe que o Pedro já teve vários problemas relacionados à lesão e lesões musculares também, que normalmente se dá pela alta carga de jogos, tem um fator positivo do Pedro não ter ido, embora a gente quer que os jogadores realizem seus sonhos de ir para a Copa do Mundo, né? Mas, enfim, já foi, não é a gente que convoca, então vamos analisar aqui a realidade. Tem um fator positivo que é ele vai descansar, ele vai ter uma intertemporada, vai poder se recuperar para fazer um segundo semestre do mesmo nível do primeiro na questão física, pelo menos. Ele vai ter tempo para se preparar e para se manter em forma, né? Eu espero que os jogadores do Flamengo que não forem convocados não fiquem aí as férias inteiras tomando cerveja e comendo churrasco todos os dias e voltem abaixo fisicamente. Eu realmente não espero. Galera, qual a expectativa de vocês para a janela do meio do ano? Vocês acham que o Flamengo tá com bala para contratar 3 craques, 4 craques? Eu acho que não. Comenta aí qual seria a sua prioridade hoje no mercado de transferências? Qual jogador que você falaria, cara, sem viajar, né? Sem falar coisas irreais. Esse cara aqui eu traria agora se pudesse. É o Luiz Henrique? É o Danilo? É um atacante, né? Fala-se do West Ham se for rebaixado, o Tati Castelhanos talvez voltar para o radar ali do Flamengo, enfim. Muito vai ser falado hoje ao longo do dia da questão do Pedro, vai ter gente indignada, vai ter gente falando absurdo. Eu não acho um absurdo o Pedro não ser convocado, tá? Embora eu convocaria, mas eu não acho nenhum absurdo ele não ser convocado. Esse período de Copa do Mundo, ali de prévia, realmente todo mundo tem muita opinião formada, muita opinião forte. Mas para mim, cara, até é bom lembrar, galera, que foram 26 convocados. Vai ter jogador ali que vai e que nem vai entrar em campo. Talvez o Pedro ia ser convocado e nem entrasse em campo também. Né? Porque o ataque está muito disputado. Está muito disputado. E são poucos jogos e um técnico que teve pouco tempo de preparar o time, né? Então, assim, provavelmente ele vai repetir o máximo de escalações possíveis. Não vai ficar rodando, não precisa rodar. É uma competição de tiro curto. Precisa ficar fazendo gestão de minutos, né? De carga. Então, assim, eu acho que vão ter vários jogadores ali, 2, 3, 4, né, contando com o goleiro reserva, que talvez nem entre em campo, ou entre pouquíssimo, né? Enfim, o Pedro tinha números que justificariam uma convocação, né? Tá no futebol brasileiro, mas a temporada dele é excelente, mas não tem o que fazer. Agora, a gente precisa se concentrar no Flamengo. Quando pausar para a Copa do Mundo, a gente fala de seleção, e o que o Flamengo tem pela frente, né? E o Flamengo tem aí pela frente, cara, uma sequência de jogos muito importante. E ao longo da semana eu vou fazendo os vídeos aqui sobre essa sequência de jogos do Flamengo.
enquanto o próprio time vai se preparando aí para enfrentar o Estudiantes pela Libertadores. Então, hoje é terça-feira, dia 19 de maio. O Flamengo treina na parte da tarde. Amanhã é o dia do jogo e o Flamengo faz aquele treino que o Jardim gosta de fazer, né, de ativação, às 11 da manhã e enfrenta o Estudiantes às 9h30 da noite, tá? Então, pessoal, hoje é terça-feira, 19. Amanhã eu vou fazer live 1 hora antes do jogo, beleza? Você quer ver como que é a dinâmica da live? Eu fico acompanhando aqui a convocação, a escalação saindo ao vivo, a gente reage à escalação, dá o palpite para o jogo, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você saber quando estiver subindo o vídeo, beleza? Deixa um like no vídeo se você concorda, se você discorda. Fala aí o que você achou sobre a não convocação do Pedro, sobre o mercado de transferências do Flamengo, qual a sua expectativa para o segundo semestre. Enfim, deixa a sua opinião e aí a gente continua a nossa conversa aqui, o nosso papo nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Vamos lá, tomar mais um cafezinho, bora trabalhar, que daqui a pouco é hora, tá quase na hora. Tenha um excelente dia aí, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.